Isso aí, galera. Página 12, lista 2, questão 89 para aquecer. Um motorista pretende percorrer uma distância de 200 km em 2,5 horas, com velocidade escalar constante. Por dificuldades no tráfego, ele teve de percorrer 25 km à razão de 60 km por hora e 20 km à razão de 50 km por hora. Que velocidade escalar média ele deve imprimir ao veículo no trecho restante para chegar no tempo previsto? Dependendo da forma como a gente equaciona essa brincadeira, pode ficar mais trabalhosa a parte final. Eu faria da seguinte maneira, ó. 25 km ele foi numa certa velocidade, depois 20 km ele foi em outra velocidade, e como o total era 200 km, eu sei que o trecho restante ficou 155. Então, para calcular a velocidade no trecho final, vai ser distância sobre tempo. A distância eu já sei, só falta calcular quanto tempo lhe restou. Como ele queria fazer a brincadeira toda em 2,5 horas, eu vou calcular quanto tempo ele gastou para percorrer os 25 km a 60 km por hora e vou calcular o tempo que ele demorou para percorrer 20 km a 50 km por hora. Assim eu desconto do tempo que ele tinha para jogar no tempo. Velocidade, distância sobre tempo. Portanto, tempo é distância sobre velocidade. O tempo do trecho 1 fica 25 sobre 60, que simplificando por 5 em cima e embaixo, 5 dozeavos de hora. O tempo do trecho 2 ficou 20 sobre 50, ou 2/5 de hora. Sabe que eu gosto de trabalhar com fração, né? Eu tenho para mim que Deus criou as frações e o demônio criou os números decimais. Mas há quem diga o contrário, certo? Há quem diga o contrário. Então, se tu quiser fazer dividindo, não tem problema nenhum, né? Mas aí tu vai ter que encarar de frente as dízimas periódicas, né? Vai ter que assumir essa encrenca. Eu vou fazer com o método divino, as frações. Eu vou somar esses dois tempos, mínimo é 60, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 60 por 5 é 12, né? 12 vezes 24, o que dá 49 sessentavos de hora. Mas o tempo total era 2,5 horas, né? Eu vou fazer então 2,5 horas menos 49 sessentavos. 25, né? Décimos, né? Menos 49 sessentavos. Ou dividido por 5 em cima e embaixo, 5 meios, obviamente. O mínimo é o próprio 60, 60 por 2, 30, 30 vezes 5, 150. Menos 49, o tempo que restou foi 101 sessentavos de hora. Não era em metros por segundo, era? Não. Então, 101 sessentavos de hora, isso é uma divisão de fração, é a primeira vezes o inverso da segunda. Velocidade é igual. A maneira como nós vamos fazer a divisão ali é muito pessoal, né? Ou se tu vai multiplicar, porque também não tem problema. 6 vezes 150 é 900. 930, com mais um zero, dividido por 101. 60 mais 300, tá certo, né? 9.300 dividido por 101 dá 9, né? Que dá 909, sobra 21, abaixo 0, 2, dá 202, sobra 8, vírgula abaixo 0, não é o suficiente, 0 abaixo 0, dá 7, tá de bom tamanho, né? 92,07 quilômetros horários. E nós temos a letra A, 92. A parte matemática, né, eu acho que ela é muito mais penosa do que a parte física. A parte matemática, isso o cara não está com uma matemática básica
básica bem afiada, ele pode sofrer. Eu vou te falar que foi depois de velho que eu aprendi a gostar das frações, tá? Eu, quando era guri, eu gostava do número decimal. Preferia ficar me matando com as dízimas periódicas do que usar a fração. Mas também minha professora no primário me ensinou a tirar o MMC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Qualquer criança educada dessa maneira idiota vai ficar com medo das frações e nunca vai entender, talvez. Eu faço o convite que eu sempre faço à galera, independente da idade. Você entende, no fundo do coração, por que tu tira o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima? Caso a resposta seja negativa, me procure num outro momento para a gente começar a discutir isso, que é bem importante. Emendando a questão 90. Um atirador aponta para um alvo e dispara um projétil. Este sai da arma com velocidade de 300 metros por segundo. V igual 300 metros por segundo. Vê que é um projétil robusto. O impacto do projétil no alvo é ouvido pelo atirador 3,2 segundos após o tiro. Lá vem o projétil e bum! Bate no alvo, o barulho chega na orelha do observador, manja. E aí ele escuta depois de 3,2 segundos. Observem que esses 3,2 segundos foi o tempo para a bala atingir o alvo e o tempo do som que essa bala atingiu, né, gerou ao atingir o alvo, retornou. E ele falou velocidade do som, então esse retorno, né, a velocidade do som usou o valor clássico de 340 metros por segundo. Qual é a distância do atirador ao alvo? Ele quer saber essa distância do atirador ao alvo. Tem várias maneiras de começar essa brincadeira. Uma delas, que eu acho mais interessante, é a gente pensar. Tem o tempo de ida, né, o ΔT de ida, mais o ΔT de volta. Isso é que é igual ao 3,2 segundos que ele disse. Nós acabamos de fazer em outras questões, né? Que se a gente quer achar o tempo a partir da ideia de velocidade média, a gente faz distância sobre velocidade. A distância de ida é x, e o tempo e a velocidade de ida é 300. Na volta, a distância também é x, e a velocidade 340. Assim ficou bem prático calcular os tempos. Isso é igual a 3,2. Agora não tem jeito, é tirar o MMC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Quando eu fiz essa de manhã em uma das salas, eu tirei de cabeça, e não foi o MMC, né? Foi um número que me serviu para fazer a conta. De qualquer forma, vamos fazer aqui rapidinho, ó. 150, 170, divide por 2, 75, 50 com 35, 85, divide por 3, 25, 8 mais 5 é 3, não dá para dividir por 3, divide por 5, 5, 16 mais 1, 17, divide por 5, 1 e 17, divide por 17, 1 e 1. Então ficou 5 vezes, assim, deixa eu ver, mais fácil. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 25, 100. 3 vezes 17, 51. Vezes 100, 5.100. Tirou o MMC, 5.100 dividido por 300. Dá 17. 17 vezes x, 17x. 5.100 dividido por 340, dá para usar aqui, né, cara? Dá para usar essa brincadeira aqui para fazer a divisão, ó. 17 vezes 2 é 34. E 2 vezes 5 é 10, o que dá 340. Então sobrou o 3 e o 5, então é 15. Esse dividido por esse dá 15. 15 vezes x, 15x. Isso é outra coisa que o professor me ensinou, que dava de usar o próprio, né, aquela própria conta para tu fazer as divisões com mais facilidade. Depois de tanto quebrar a cabeça, eu comecei a fazer isso. Podiam me ajudar, né? 10, 20, 32. 32x é igual a 3,2 vezes 5.100. X é igual a 3,2 vezes 5.100 dividido por 32. Esse número dividido para esse, né? Se eu simplificar, dá 10 embaixo, né?
E cortando os zerinhos, 510 metros. Tinha isso nas alternativas? Como você faz isso? O que a gente poderia pensar é o seguinte, ó. Pô, 300 metros por segundo e 300 e poucos para voltar, né? 3 segundos, como é que vai dar uma distância tão pequena, né, pô? Não faz sentido. Agora, 300 metros vai dar 1 segundo e pouco para voltar, 1 segundo e pouco para ir e volta, tudo bem, faz sentido a nossa resposta. Deixa eu dar uma olhadinha.